Agora sim, bom ter vocês aqui comigo mais uma vez, pessoal. Aqueles que já são da casa, né? E você que está chegando pela primeira vez, é um prazer enorme. Me chamo Rafael Bronísio e o motivo de eu ter que reagir a esse vídeo, né? Na verdade, é praticamente uma obrigação minha trazer esse esclarecimento quanto a esse vídeo, porque eu também sou psicanalista e sou fisionomista. O meu mestrado ele é voltado para a área de comunicação não verbal. Então, tudo que permeia esse conteúdo que eu vou falar, eu praticamente me vi na obrigação de trazer um esclarecimento por dois motivos. Primeiro, pelo próprio vídeo que vocês devem ter visto. Se não viu, vou passar já já. E segundo, pela multidão de reações. Muita gente me mandou esse vídeo e com reações diferentes. E as reações, elas até me se eu que estudo esse assunto, eu fiquei meio confuso. Aí comecei a pensar, imagine o leigo, imagine a pessoa que nunca teve contato com esses assuntos, o que deve estar se passando na cabeça delas. Então vou passar aqui o vídeo, depois eu volto para a gente comentar sobre ele. Estamos aqui em Blumenau com a Edna Esmeraldino, ela é psicanalista. Quais são as principais características de um psicopata, Edna? Bom, eu vou te falar um pouquinho, Priscila, deste psicopata em especial. E nós fazemos essa análise pela foto, eu não preciso conversar com a pessoa, pelo formato do corpo, você consegue analisar e saber se essa pessoa tem tendência a ser um psicopata ou não. E o que me chamou a atenção na análise que eu fiz do criminoso, que o corpo dele não tem essa tendência. Existe um formato de rosto específico que a gente já percebe que a pessoa tem uma tendência a cometer crimes, enfim, tem toda uma forma de analisar. E a dele não tem. O formato de corpo dele, por incrível que pareça, Priscila, era para ser uma pessoa amorosa e carinhosa, das pessoas mais afáveis e amigáveis. No entanto, o ambiente transformou esse moço nesse monstro, que é o mínimo que a gente pode dizer, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, pessoal. Para começar, a repórter, ela denomina a especialista, né, que está na fala, que vai entrar com a fala. Então ela chama de psicanalista e aí você vê um corte. Vamos ver. Estamos aqui em Blumenau com a Edna Esmeraldino, ela é psicanalista. Aqui, ó. Então, ela é psicanalista e deu um corte. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, eu estou fazendo a reação desse vídeo, mas eu prometo a vocês que quando eu ver algum outro vídeo dela se explicando ou se retratando, eu prometo que eu volto aqui e faço um segundo vídeo para poder fazer, né, a abordagem, enfim. Mas aqui você já vê que tem muito corte e esses cortes geralmente são tendenciosos. Por isso, pessoal, que a gente tem que ficar muito atento. Aqui eu não estou na condição de defendê-la, mas também não estou na condição de atacá-la. Eu estou na condição de expressar o que os meus olhos veem. Ponto. E o que eu acabei de ver aqui nesse momento foi um corte brusco, que não deixou nem completar para ver se ela fala outros tipos de qualificação. Porque senão aqui nós já temos um problema sério. Uma psicanalista falando sobre traços de caráter, falando sobre... Não ficou claro, ela é só psicanalista, ela tem alguma formação que a condicione falar sobre transtornos mentais, mais especificamente psiquiátricos, ela tem alguma qualificação em perícia criminal, então não ficou claro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os cortes. Então, se ela tem essas qualificações, ela teria, vamos dizer assim, a liberdade para poder falar sobre esse assunto. Caso ela não tenha nenhuma expertise, nenhuma formação nessa área, ela já não poderia estar falando sobre esse assunto. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, porque ela é psicanalista. Então, psicanalista não existe essa questão de dar laudo, de dar diagnóstico. O psicanalista não faz isso. Diagnóstico psicológico, diagnóstico psiquiátrico. Diagnóstico psicológico é com psicólogo. Diagnóstico psiquiátrico é com psiquiatra. Então aqui já é a primeira problemática da coisa.
tá certo? Se eu lembrar de alguma coisa, eu volto aqui de novo. Mas vamos lá, vamos ver se eu não perco nada. Quais são as principais características de um psicopata? Então vamos lá, quais as principais características de um psicopata? Aqui já tem outro problema, que eu vi todo mundo na reação, né, nos react, batendo nela, por conta dela estar falando sobre que ou um psicopata, ou seja, uma pessoa que tem um transtorno, seja psiquiátrico, ou de repente que tenha problema com empatia, que tenha a fluidez das suas emoções danificadas, é desse psicopata que ela está falando, que tem formato de corpo específico, porque pelo que deu a entender aqui, esse corte já jogou quando ela começa a falar sobre uma teoria aí da análise do caráter, que tem agora um movimento aí chamado O Corpo Explica, que fala sobre os tipos, traços, né, de caráter, eles falam agora caracteres, mas se for olhar da origem, seria um caráter, na verdade, porque é como se características do corpo refletisse como que foi a formação biológica do desenvolvimento daquela mente. Então pode ser esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, né? Então esses nomes são nomes originais, não foi nem dado pelo movimento do Corpo Explica, esse pessoal aí do Corpo Explica. Na verdade, esses nomes vêm lá dos que estudaram sobre esse assunto, dos precursores desse assunto, que foi William Reich, que na verdade foi um psicanalista, foi discípulo de Freud, e tem até um livro, se você gosta de estudar esse conteúdo, né? O título do livro é Análise do Caráter. Mas aí é que tá, pessoal, porque se ela estiver falando de psicopata dentro da análise do caráter reichiano, não tem nada a ver com o psicopata, que na verdade nem existe mais esse termo. Esse termo hoje ele é obsoleto, psicopata, sociopata, porque de acordo com a DSM-5, que DSM-5, se a gente trouxer para o português, é Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. Então é um compilado de estudo psiquiátrico do pessoal dos Estados Unidos, que ficou assim tão maravilhoso que acabou se tornando referência, ali pareando ali, inclusive com o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, que tem também os transtornos, né, as doenças ditas psiquiátricas, que é chamado de transtorno de personalidade antissocial, seria o termo correto. Então, por exemplo, aí é isso que já começa essa confusão, porque ela está falando de quê? Assim, eu já percebi, matei aqui a charada, que ela está falando da análise do caráter. Mas por que ela está falando sobre análise do caráter numa situação onde alguém entra na escola e mata um monte de gente, e aí ela vai falar sobre análise do caráter do traço psicopata? O que vai levar as pessoas a crer? Vai induzir, né? Eu não sei se foi. Aí por isso que eu estou falando do corte. E a gente não sabe como se deu ao corte. São duas coisas totalmente diferentes. Mas se ela estiver falando de análise do caráter, também eu não vi contexto para esse momento da escola. Entende, pessoal? O porquê da confusão? Não estou querendo dizer aqui que o Corpo Explica está certo ou não. Tem lá os seus... tem lá os seus problemas, né, cientificamente falando, porque eles dizem que é científico, outros dizem que não, né, no caso o método deles, né, porque o que eles fizeram é pegar um estudo que já existia, né, esses cinco elementos que nós falamos aí, que está baseado as 5 sensações, que é rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Então, baseado nessa questão aí, cada etapa da vida, né, do desenvolvimento ali, já começa já do desenvolvimento do feto, o desenvolvimento do sistema nervoso, conforme em cada etapa ali, aquele feto até se tornar criança, enfim, vai entendendo certas dificuldades dessas das quais eu acabei de falar agora, então ela pode, vamos dizer assim, somatizar, e isso acaba comprometendo ali aquela etapa do desenvolvimento do sistema nervoso, e aí é onde o corpo dela pode então se tomar ali nova forma,
e essa nova forma pode fazer com que aquela pessoa acabe evidenciando com essa forma o seu estado interno, ou melhor, a sua mente, tá? Então, basicamente é isso. Tanto é que, como eu falei, Reich foi discípulo de Freud, e dessas 5 etapas aí, né, como eu falei, de esquizoide, uma dessas etapas é o oral. E o oral é pareado ali com a fase oral, né, freudiana. Então, esse estudo, eu não vejo contexto direto para quando ela fala, vamos seguir aqui. Edna, bom, eu vou te falar um pouquinho, Priscila, deste psicopata em especial. Vamos lá, desse psicopata em especial. Cara, eu ouvindo isso aqui na hora, eu tô entendendo que ela tá chamando o cara de... tá atribuindo ao transtorno de personalidade antissocial, o dito psicopata, entendeu? Mas não é. Vamos lá, desse psicopata em especial, vamos lá. E nós fazemos essa análise pela foto, eu não preciso conversar com a pessoa. Ah lá, é um meme, até botaram aqui, o cara até botou aqui a foto dele, né, de como quem diz, nossa, como é que pode isso? Então ela dizendo que pode... Pelo formato... Com uma foto, né, ela pode... Então vamos lá, com a foto... do corpo, você consegue analisar e saber se essa pessoa tem tendência a ser um psicopata ou não. Eita ferro! Tendência a ser um psicopata. Gente, eu preciso entender isso aqui também. Eu não fiz estudo aqui para reagir isso aqui, não. Tanto é que o nome dela, eu sei que é Edna. Para vocês terem ideia, pessoal, eu sou tão desantenado com as coisas que acontecem. Eu estou sabendo aí que teve um monte alguns casos aí com pessoas invadindo a escola, matando. Eu não sei. Às vezes eu vou fazer uma análise aqui, pessoal. Eu não sei da vida da pessoa, eu não sigo a pessoa. Então, isso é que dá mais, vamos dizer assim, mais autenticidade ao conteúdo da análise. Porque muitas vezes eu conheço a pessoa de nome, então eu vou lá, alguém pede, eu pego. E muitas pessoas podem até pensar que a gente vai investigar a vida da pessoa. Eu demoro horas para investigar foto, isso sim, porque é ruim de achar foto pra caramba. Mas quando fala de através da foto, ela consegue traçar, né, ali características de psicopata, pelo que eu estou entendendo, dentro do estudo reichiano lá, identificar pelo formato do corpo os traços que são esquizoide, oral, que o corpo acaba dando pistas. O corpo ele não determina. Gente, eu sou fisionomista. Através das características antropológicas, biológicas, sociais, eu consigo identificar um monte de coisa que me dão parâmetros para chegar em um denominador comum de poder, vamos dizer assim, entender que aquela pessoa ela tem determinado comportamento. Agora, inclusive eu disse isso em um dos meus livros, o que determina um criminoso é o crime, ponto. Porque uma pessoa, ela pode ser amável, bondosa, sei lá, e do nada ter um lapso e cometer um crime. A pessoa, ela pode ser brava, nojenta, chata, brigona e tal, e de repente ela não fazer mal a uma barata. Entende, pessoal? Então, o que determina um criminoso é o crime. Mesma coisa quando a gente vai falar de pedofilia. O que determina um pedófilo, né, vulgarmente falando, é a confirmação de um determinado ato. Porque caso contrário, mesmo que a pessoa tenha certos desejos por criança, esse desejo que ela tem, enquanto ela não comete algum ato, ela ainda é vista como doente. Né? Ela é vista como doente e só, não vai acontecer nada demais com ela. Mas quando é concretizado, aí já era. É o exemplo que eu uso. Então, quando a pessoa fala tem tendência a ser um psicopata, o que eu quero entender é que ela está falando a tendência a ser um psicopata dentro do estudo reichiano. Que ali, pessoal, vai falar da pessoa que ali naquela fase do desenvolvimento do sistema nervoso, ela vai ter ali a sua sensação de dor na manipulação. Então, é como se ela fosse desenvolver expertise para negociação, para articulação.
Então, é outra coisa, não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com isso aqui, pessoal. Aí você fala sobre esse assunto para um leigo ou para algumas pessoas que já de repente tiveram uma experiência ruim com o estudo lá do pessoal do Corpo Explica, que na verdade eu não tenho expertise nesse assunto não, tá, pessoal? Não tenho. Mas eu sei que não tem nada a ver com isso aqui. É por isso que eu tô confuso com vocês. E o que me chamou a atenção na análise que eu fiz do criminoso... Ó, a análise que eu fiz do criminoso. Olha só como é que as palavras, elas devem ser cuidadosas. E eu procuro tomar muito cuidado com tudo que eu falo. Mas mesmo assim, pessoal, se alguém quiser entrar em algum vídeo meu, fazer um corte, igual fizeram aqui, e falar abobrinha, pode daqui a pouco as pessoas descerem um sarrafo em mim, sem me conhecer, sem saber da minha história, sem saber quem eu sou, porque as pessoas são assim. Né? Então eu vi um monte de gente reagindo, pegou e já saiu batendo. Mas o meu senso crítico me diz, deixa eu olhar, vamos tentar entender. Torno a dizer que eu não estou aqui na situação de defendê-la, que eu também não estou conseguindo entender aqui a conexão das coisas que ela está falando, mas também eu não quero estar na condição de atacá-la, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, aí como ela acabou de falar aqui, dá a entender que ela fez uma análise mais com uma entonação pericial, né? Do jeito que ela falou aqui, a análise que eu fiz dele, que não sei o quê. Então, o cuidado com as palavras ele é muito importante, porque senão ela não... Será que ela é criminalista também? Tem alguma formação em psicologia criminal, psicanálise criminal, seja lá, enfim, que agora eu sei que tem especializações nessa área, e às vezes não. E mesmo se tivesse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Análise criminal é uma coisa, análise do caráter, né, haitiano, é outra, é um estudo à parte. Psicanálise é outra. São coisas distintas. E aí, quando a pessoa pega... Ó, vou dar um exemplo para vocês. Qual foi o dia que vocês me viram aqui nos vídeos? Eu falando, porque não sei o quê, que eu sou psicanalista. Eu sou psicanalista, pessoal. Não é o psicanalista... Eu vou dizer assim, eu sou psicanalista raiz. Por quê? Primeiro que a minha formação tem mais de uma década. Já começa por aí. Foram 3 anos e pouco só de... porque não são aulas, são seminários. Já começa por aí. Outro ponto, tive que passar por análise didática. A sociedade que eu faço parte, ela é baseada em parâmetros internacionais. Eu tive que ser supervisionado por 5 anos, só de supervisão. E aí, chega hoje em dia, porque hoje em dia, infelizmente, a psicanálise está muito banalizada. E aí a pessoa hoje se forma num final de semana em psicanálise, sou psicanalista. Eu já vi passando na minha linha do tempo, torne-se um terapeuta. Aí é um curso, eu não sei o que é, eu sei que passando ali R$10, aí você recebe uma quantidade de vídeos lá, e é um terapeuta? Mas o que é isso, gente? O que está acontecendo? Não estou dizendo o caso dela, não conheço, eu ouvi falar, eu acho que ela é presidente de uma sociedade ou vice-presidente de uma sociedade de psicanálise, alguma coisa assim. Parece que é doutora em psicanálise. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá, ela é doutora em psicanálise, mas qual a linha de pesquisa dela? Tem alguma coisa a ver com crime? Tem alguma coisa a ver com a psicossomática? Tem alguma coisa a ver com medicina oriental, que fala muito dessa correspondência entre alma e corpo? Não é verdade? Então é isso que a gente precisa entender, e eu vou aguardar para fazer uma reação. Se ela se explicar ou tentar explicar o que ela falou aí, eu volto aqui para reagir. Que o corpo dele não tem essa tendência. Olha, o corpo dele não... Meu Deus do céu! Senhor, me ajude a entender. O corpo dele não tem a tendência a ser o psicopata da análise do caráter haitiano, ou de alguém que tem o transtorno de personalidade antissocial, de acordo com a DSM-5? Isso que eu não entendi. Existe um formato de... Opa, aqui ó, existe um... Olha só, as expressões é muito... Existe um formato. O que ela fez aqui? Formato de rosto triangular. Porque o que acontece, pessoal? Formato de rosto, ou melhor, leitura facial é minha praia. Então, quer falar sobre leitura facial? Está falando com a pessoa certa.
Enche aqui de comentários, que eu volto aqui e respondo um por um, se for o caso. Mas olha, o formato de rosto, ela fez um sinal triangular invertido. Sabe por quê? Porque no estudo da análise do caráter, o corpo ele tem algumas características específicas para cada fase desse desenvolvimento do sistema nervoso e o rosto também. Então, nessa questão do psicopata, para a análise do caráter, o formato do corpo é triangular. Por isso que geralmente aquelas pessoas mais fortes, com o ombro largo, em cintura mais fina, aí o pessoal costuma botar aí na internet imagem do Cristiano Ronaldo, ou de alguém que malha, porque geralmente os corpos são bonitos e tudo mais. E o rosto tende, nessa configuração específica, ser triangular, tá? Mas lembrando que esse é um estudo diferente também do que eu faço, pessoal. E eu vou dizer outra coisa, já. Segura aí que tem uma coisa ainda bombástica ainda para falar. Rosto específico, que a gente já percebe que a pessoa tem uma tendência a cometer crime. Opa, vamos lá. Aqui ela falou tem uma tendência a cometer crime. É outra coisa complicada. Porque, como eu falei, o que determina o criminoso, ou melhor, o que determina o crime é o criminoso. O que eu entendo que características, pelo menos faciais, elas podem apontar... Pessoal, e o que eu estou falando aqui? Sério, se você está caindo aqui de paraquedas, se tiver dúvida, pergunta. Ou então, eu tenho um monte de vídeo que eu explico como que funciona a biologia, porque o meu foco é a face. Tá? O meu foco é a face. Mas, e essa configuração de tendência, eu não... Assim, é por isso que eu falo que eu sou meio fora da caixa. Eu não entendo como tendência para o crime, mas tendência para comportamentos rebeldes, que não necessariamente é crime. Tá, pessoal? Características comportamentais onde a pessoa ela rompe com limites dentro de um contexto social, né? Daí, talvez por isso, do antissocial, por ser contrário ao congruente ao social, né? Então, a pessoa que tem essa tendência à rebeldia, a não seguir conforme o estabelecido socialmente, ao déficit de emoções, então aí pode configurar uma tendência a isso. Agora, quando eu falo tendência ao crime, aí ela já bagunçou mais ainda, porque ela falou de psicopata, e aqui ela já juntou com uma coisa que não é análise do caráter, quando ela fala tendência para o crime. Porque a análise do caráter, até onde eu sei, o meu conhecimento é limitado nisso, eu confesso. Mas até onde eu sei, eles não trabalham essa questão criminal. Eles não trabalham essa questão de uma pessoa... eu acho até interessante o trabalho do Corpo Explica. Eu conheço pouco para poder, de repente, até dar mais trazer mais substância para vocês. Mas vocês pesquisem por aí, tá? Mas quando ela junta o caráter, ou melhor, o psicopata dito dentro do Corpo Explica, ou dentro da segmentação haitiana, e aí ela junta com tendência para o crime, aí tá bugando minha cabeça mais ainda. Crimes, enfim, tem toda uma forma de analisar. E a dele não tem. O formato de corpo dele, por incrível que pareça, Priscila, era para ser uma pessoa amorosa e carinhosa. Calma aí, uma pessoa amorosa e carinhosa. Ai, meu Deus, não sei. Será que ela está falando que tem um traço de oral, que seria dentro o mais fofo, né? Pessoal, não tô entendendo. Sinceramente, eu queria entender, mas até que não estou conseguindo entender. Talvez pelos cortes, como eu falei para vocês. Das pessoas mais afáveis e amigáveis. Ai, meu Deus, vamos lá, mais afáveis e amigáveis. No entanto, o ambiente transformou esse moço nesse... Ai, vamos lá. Vamos lá, o ambiente transformou. De fato, pessoal, questões ambientais, elas obviamente vão interferir, né? Questões ambientais, alimentação, amizades, uma série de coisas que podem contribuir na nossa formação de caráter, realmente, tá?
Mas o que acontece? Ela fez uma análise por foto. Por foto. E pela foto, ela já consegue identificar que o ambiente transformou. Mas como? Se não fez uma anamnese, né, para poder identificar onde que, né, como que foi a vida desse jovem ou desses, né, não sei, aqui ela está se referindo a um, deve ser um caso específico. Lá atrás, inclusive, acho que é a creche, ó, a foto lá de trás, ela deve ter ido lá na frente. Então, como que ela sabe, como é que ela pode afirmar que o que esse moço passou foi por condição por condição ambiental, né? É estranho. E outro ponto aqui, pessoal, quando eu falo desse monstro, o que eu saio da minha condição de psicanalista e eu entro na condição de um leigo, porque eu estou atribuindo nesse caso aqui ao assassino, né? Eu estou atribuindo a ele emoções minhas, tá? O que eu quero que vocês entendam daqui? Não estou dizendo que ele não seja monstro, não estou dizendo que ele não seja o nome que você quiser dar. Mas se você for olhar dentro de um parâmetro técnico, eu não posso atribuir a ninguém as minhas emoções pessoais. Eu preciso ser técnico. Então, quando eu falo monstro, eu estou falando como pessoa, não como um especialista que está analisando. Se eu falo ali, ó, igual tá aqui, ó, o ambiente transformou esse moço nesse criminoso. Eu não estou atribuindo minhas emoções pessoais. Entende? Quando eu falo esse monstro, eu saí da cadeira ali, ou do psicanalista, ou como é que eu posso dizer aqui? Do perito, né? Seja criminal, o especialista que está fazendo a análise, né? Então isso é complicado. Monstro, que é o mínimo que a gente pode dizer, né? Estamos aqui em Blumenau com a... É o mínimo que a gente pode dizer, né? Bom, então agora eu quero avançar um pouquinho mais esse assunto. Agora eu quero falar sobre as reações. O que acontece? Aparece um quadro desse aqui, vira um tema perfeito para muitos oportunistas. Não estou dizendo que os que fizeram a reação são oportunistas, mas aparece também. Para muitos lacradores, para poder pegar uma situação, né, e poder lacrar na internet. Não estou falando lacrar no sentido político não, tá, gente? Estou falando lacrar no sentido de bombar, né, de viralizar junto, navegar na onda. Então, e aí o que acontece é que eu vejo falando muitas coisas, eu vi falando, e nesse caso específico eu vi muita gente falando. Primeira coisa que falaram, e assim, se eu fosse um leigo, eu também diria a mesma coisa. O que ela está falando é de Lombroso. Então, Cesário Lombroso, para quem não sabe, considerado aí o pai da criminologia, enfim, que, assim, um estudo aí que foi o carro-chefe, né, de Cesário Lombroso, foi entender, né, no estudo dele, que um criminoso, ele já nasce com essa predisposição, que ele vai chamar do criminoso atávico. Ou seja, ele já traz consigo traços de criminalidade. Ou então, que na verdade não é só de criminalidade, de loucura e de outras coisas mais. Então, basicamente o que ele diz é o seguinte: se em nosso contexto, se em nossa contemporaneidade, que não é do nosso século, é de séculos já passados, se nós tivermos no nosso contexto pessoas com tais características, isso é um sinal perigoso, porque elas trazem traços de seres humanos como se fossem assim, de classes inferiores. Pessoal, isso é um baita absurdo. Isso é uma baita discriminação da pior espécie. Até aí eu concordo completamente. E outra coisa é que o ponto principal, assim, para esclarecer para vocês de Lombroso, é que ele traz essa questão étnica. Ele fala se a pessoa é de determinada ancestralidade,
aquela pessoa tem tendência de contaminar o mundo. Então, o ideal é que se contenha essa turma que tem essas características. E aí, pessoal, quando você vai ver características, muitas características negroides, inclusive, muitas características que são ancestrais mesmo, não tem nada a ver com o que ela está falando aqui, tá? Porém, foi um perfeito gancho, né? Porque ele falava de característica, ele falava que quem tinha, eu não vou lembrar aqui agora especificamente, mas, por exemplo, mandíbula de determinado jeito, se tivesse testa de determinado jeito, algumas características faciais, então, e corporais, e etc. Então, essa pessoa, ela possivelmente seria problemática e poderia ser criminosa. Mas, pessoal, essas características faciais discriminando, que não tem a ver com a leitura facial fisionômica, por exemplo, com o que eu faço. Que eu faço leitura facial fisionômica. Mas não tem nada a ver com o pressuposto lombrosiano. E sabe qual é o grande problema? É porque quando se fala leitura pelas características faciais, é tudo o mesmo pacote que as pessoas colocam. É como se existisse uma caixinha na nossa cabeça e falou analisar pelas características do corpo e face, as pessoas jogam tudo ali. Tanto é que eu tenho um vídeo aqui batendo, confrontando a teoria lombrosiana. Porque ela, se fosse, que inclusive mais à frente, quando Hitler faz as atrocidades que fez, foi baseado em tentar eliminar da face da Terra, extinguir, exterminar povos com características que poderiam contaminar o mundo. Então, qual é a forma de não contaminar o mundo, né? Porque vai juntar uma raça seleta com uma raça inferior, animalesca, né? Conforme eles dizem, e aí iríamos contaminar as próximas gerações. Que absurdo! Que absurdo, pessoal! Então, infelizmente, vou dar até um exemplo para vocês. Eu não sei como é que eu não vi nenhum falar do termo fisiognomonia. Mas eu confesso a vocês que, para mim, eu vou fazer um vídeo, grava isso, falando sobre fisiognomonia, o meu mal necessário. Por que eu falo meu mal necessário? Porque, querendo ou não, é um nome, é uma nomenclatura, é um termo que fala sobre leitura da face, mas que é uma caixa, onde Lombroso entra, Franz Gall entra, que vai falar do quê? Da frenologia, que através das características do crânio, que é outra ciência do século passado, que também já foi derrubada. Tanto a lombrosiana quanto a frenologia, que vai dizer que através de características do crânio, a pessoa ela poderia ser assim, poderia ser assado, tendência ao crime também. Então é outra teoria que pegaram e colocaram dentro do pote chamado fisiognomonia. Aí vem um outro chamado Francis Galton, que é o da eugenia, que o pessoal até chama eugênia, né? Que na verdade fala sobre o quê? Mais uma vez sobre raça inferior, sobre raça que não deveria mais existir. Elas estão aqui por descuido na Terra. Meu Deus do céu, olha que loucura! E tudo isso entra onde? Numa caixa chamada leitura das características faciais. Pessoal, o que eu estou falando para vocês, eu ainda não falei da fisiognomonia, da leitura facial com base chinesa. Olha, é sensacional. Os insights, hoje em dia, para vocês terem ideia, o Oriente, né, fazia a leitura da face. Tem muitas coisas também que eu discordo, já eu falo sobre isso, mas eles conseguiam verificar de forma reflexa estado de doença da pessoa, possível doença que estariam para se manifestar, outros quadros já existentes. Isso através do quê? De pontos de reflexologia facial.
Então hoje você vê que a acupuntura já é amplamente falada no nosso meio, já é aceita. Você vê que yoga, por exemplo, que é outra questão corpo-mente, já é aceita. Eu fui fazer os exames, meu Deus, qual a especialidade? O ortopedista me recomendou para fazer yoga. Então você vê que já são aceitas. Mas por que a leitura fisionômica com base na medicina tradicional, seja chinesa, japonesa, tem conteúdo também lá do Oriente é tomado, na Índia também, enfim. Por que a parte da leitura facial ainda não é, vamos dizer assim, aceita? É por causa do filme queimado que tem. E por pouco conhecimento. Aí eu vi psiquiatra falando dela. Que não sei o quê, porque ela trouxe um conceito lombrosiano, que não sei o quê. Psiquiatra, o senhor, com todo respeito, o senhor é especialista em psiquiatria. Temos que tirar o chapéu para o senhor. Mas eu não posso falar baseado no conhecimento que eu tenho, eu falar o conhecimento que eu não tenho. Tá? Porque o conhecimento do psiquiatra é psiquiatria. Procura um fisionomista para poder falar de quê? De leitura da face. Procuram alguém com expertise haitiana para falar sobre o caráter. Né? E aí, pessoal, para o debate ser baseado nas expertises de cada qual. Porque aí eu não posso pegar a minha expertise, que é em uma área que tem uma base de seguidores, que tem uma base de pessoas que confiam em mim, e aí sair batendo em tudo. Porque as pessoas que me seguem, infelizmente, não são pesquisadoras. Elas são, muitas vezes, Maria vai com as outras. E aí ela pega, se fulano falou, para ele ter falado, então por que é isso? Pô, o cara é médico, pô, o cara é cientista, o cara é aquilo. Igual o cientista, teve um cientista falando aí, batendo, que não sei o que, isso aí não tem comprovação científica. Eu concordo. Que não sei o que, leitura tal não tem comprovação científica. Eu concordo. Mas, pessoal, nós temos que entender que muitas coisas não é porque não tem comprovação científica, que muitas coisas são pseudociências. Eu concordo. Pseudociência, para você ter ideia, é aquilo que eu chamo de científico, aquilo que não é. Eu, por exemplo, eu não posso dizer que o meu método, o método que eu uso, é científico. Tá? Eu não digo que é científico. Mas eu também não digo que é pseudociência. Mas se não é científico, é pseudociência. Não. Pseudociência é quando eu chamo, eu trago para o meu estudo, para o meu método, eu trago uma cientificidade, quando na verdade não tem. Porque a ciência, estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Eu teria que ter uma hipótese bem estabelecida dentro de um critério para poder... Eu tenho que ter uma série de requisitos para poder montar equipes de controle. Eu tenho que ter um tempo de pesquisa aí sobre os assuntos dos quais eu estabeleci como hipótese e por aí vai. Então eu não posso chegar assim e chamar de científico. Mas eu também não chamo de ciência, eu chamo de... O método, por exemplo, que eu utilizo, leitura facial, é um conjunto de técnicas, eu chamo de técnicas, e é um método que eu desenvolvi, baseado em elementos que eu vi que são comprovados cientificamente. Então, meu método é científico? Não, ele até contém embasamentos científicos, mas eu não posso dizer que é científico, entende? Então, por exemplo, dentro dessa ótica, eu acredito que o estudo do corpo explica ainda não seja cientificamente comprovado. Mas você tem que ver os resultados, entende? Então, esse mundo de confrontos aí, que às vezes confunde mais do que esclarece. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso pegar conhecimentos de leitura facial e levar como item comprobatório, por exemplo, para um ambiente judicial? Não. Absolutamente não. Por quê? Justamente por causa disso. Porque o ser humano é subjetivo. Igual a psicanálise. Cara, a psicanálise está aí há tanto tempo. Tem um movimento hoje aí que está se levantando para poder bater na psicanálise. Chamando psicanálise de pseudociência e que não sei o quê.
E aí quando você vai ver, é meia dúzia de cientistas, o que eu posso dizer? Cientistas, às vezes nem são cientistas, são entusiastas da ciência, que muitas vezes se esquece que toda a verdade é transitória. Entende? Então aí, por exemplo, se eu falo, aí realmente eu tenho que concordar. Se eu chego aqui e falo, olha, a pessoa é assim, 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 assim. Opa, eu estou criando um determinismo. Eu vou cair no mesmo laço do passarinheiro que Lombroso caiu, que Francis Gall caiu, que Francis Galton caiu, que Francis Gall caiu. E eles não eram de bobeira, não. Eram médicos, anatomistas. Entende, pessoal? Então, aí teve um aí que é historiador, né? O cara é especialista, professor de história. E aí ele foi falar, né? Falou muito bem sobre Lombroso, falou muito bem. Só que eu não vi conexão. Aí quando vai explicar o psicopata que a mulher falou, aí que a Edna Esmeraldino falou, aí que eu percebi que viajou total, porque não explicou isso que eu estou explicando para vocês. Entende? Ele já chegou, já saiu falando que aqui não sei o que, como é que ela fala do psicopata, mencionando o que também todos mencionaram de forma equivocada, o indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, que não dá para você determinar uma pessoa com esse tipo de transtorno no olhômetro por foto, pessoal. Tá certo? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com os vídeos que você vê. Quando vê um vídeo, procura ver se está picotado, se é um trechozinho, se ocultar outras partes. Reitero aqui que eu não estou defendendo, até porque eu também não entendi nada do que foi falado aqui. E quando você vê reação, procura ver quem está reagindo, procura ver se o objeto de reação é da expertise de quem está reagindo, se é de alguém que tenha o mínimo de noção de ponderar os lados, que isso é muito importante também. E aí, com isso, a gente vai tentar criar um ambiente mais, vamos dizer assim, mais democrático, porque, como Lai Ribeiro ele fala, um pássaro ele voa com as duas asas, você não vai ver um pássaro voando com uma asa só. Então, o que eu quero dar como referência nisso é que, inclusive, até os lados do nosso cérebro, o lado direito, que é o cérebro, o lado direito, que é o emocional, e o cérebro do lado esquerdo, que é o racional, que é inverte, enfim. Mas você vê, né? Quando a gente olha para a nossa constituição de caráter, nós temos imagem do pai, nós temos imagem da mãe. Pai, naturalmente, representa o que é racional. Olha para o pai. O pai é a razão, ou pelo menos em tese deveria ser, né, o foco da razão. A mãe, o foco da emoção, junta-se, dá o equilíbrio para formar a complexidade de caráter do filho. Então, quando você vê isso, quando você evolui, você vê uma pessoa extremamente voltada para o que é racional, para o que é tangível, palpável, você já vê aí uma dificuldade dela de tudo que diz respeito à subjetividade, mas a subjetividade existe. A transcendentalidade existe. Por exemplo, eu falei da leitura facial, tem ainda os fisionomistas que pegam ali imagem de animais e aí fazem associação com a imagem do ser humano. Tem outros que fazem associação com os astros, outros com vidas passadas e tal. Tem gosto para tudo. Agora, tem que saber quem é o moderador aí. Então aqui eu procuro fazer esse papel de moderador, explicando cada parte e dizendo onde eu me situo. Tá? Não estou aqui puxando sardinha para o meu lado, eu preciso mostrar para vocês, que muitas vezes não conhecem, mostrar para vocês onde que você está se situando. Bom, então nosso vídeo já está bem longuinho, espero que você tenha gostado e eu vou aguardar as cenas dos próximos capítulos e assim eu volto aqui para continuarmos a explicação sobre, se ela se explicar, né? Parece que ela vai fazer um vídeo para explicar, eu volto aqui para poder reagir à explicação dela. Então, lembrando aqui que o meu objetivo, você viu o tempo inteiro, eu não ataquei a colega, né, a Edna Esmeraldino, né, não ataquei, só fiz o vídeo dela porque é um vídeo público, ela dá entrevista, então também não tem problema com imagem, até porque eu não estou denegrindo a imagem, pelo contrário, estou tentando ponderar aqui os lados e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Forte abraço para todos. Não se esquece de inscrever aí no canal, né? Compartilha esse vídeo, pessoal, com quem você viu que ficou confuso, compartilha, leva para o grupo deles,
né? Leva em discussão, pede para que, se tiverem dúvida, traz para mim, eu faço novos vídeos aqui baseado nas dúvidas desse vídeo aqui. Então deixa aqui nos comentários, vamos fazer desse comentário aqui uma base aí de estudo de caso, tá legal? Para a gente tentar minimizar ao máximo essa bagunça toda que a gente acabou vendo, tanto dos vídeos picotados, das informações que ela trouxe e das reações que foram pulverizadas por aí, tá bom? Beijo grande e até a próxima.